Tem aqui os 3 pontos em que o senhor apontou, digamos assim, os desvios do juiz Apio. Né? O senhor diz que ele tomou decisões heterodoxas. Mas o senhor também é acusado de tomar decisões heterodoxas, como condução coercitiva do Lula sem prévia intimação, interceptação telefônica dos advogados, uma atuação heterodoxa para impedir a ordem de soltura do Favretto, uma atuação heterodoxa na divulgação de áudios captados, como o Tchau Querida. O segundo ponto que o senhor anotou na atuação do Apio foi que ele toma decisões sem ouvir o Ministério Público. O senhor foi acusado naquele processo de suspeição de falar demais com o Ministério Público, é o contrário. E, por fim, a suspeição dele, o senhor também foi considerado um juiz suspeito. Então, a minha pergunta é assim, no popular, não é, como se diz, o sujo falando do esfarrapado? Não, Otávio, lamento que você pense assim. Eu apliquei a lei. Nós colocamos pessoas que cometeram crimes, que roubaram a Petrobras, 6 bilhões de reais. Colocamos as pessoas nas prisões, proferimos sentenças. Tudo ali seguindo o devido processo, decisões que foram confirmadas, inclusive pelo TRF, da 4ª região, inclusive pelo STJ, e o próprio Supremo autorizou a prisão do Lula. Essas questões que você colocou, todas essas decisões foram cumpridamente fundamentadas e justificadas. A questão, vou ficar numa delas apenas porque a pergunta é longa. A questão relacionada ali à condução coercitiva, os juízes faziam isso na época, não era só a 13ª Vara. Inclusive, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal já tinham determinado antes condução coercitiva de investigados. Então, se a prática, se o entendimento estava equivocado e houve uma virada jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nós aplicávamos a jurisprudência. Mas eu posso perguntar a você, quem inocente foi condenado e preso por corrupção e suborno na Operação Lava Jato? Se você me dizer uma pessoa que eu decretei a prisão, segundo o Supremo, presidente da República. Aí não é opinião minha, é opinião do Supremo. Não, o Supremo anula. Na verdade, também não quero que me interpretem mal. Não é que eu nego a Lava Jato, eu tenho orgulho da Lava Jato, do que foi feito. Aqui eu não gosto de rótulos. Lava-jatista, bolsonarista, lulista, eu acho meio complicado. Mas bolsonarista o senhor é. Tá? Bolsonarista o senhor não, de forma nenhuma. Eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno e faria quantas vezes fosse necessário em oposição ao Lula. O Lula, vamos colocar, André, está sendo uma tragédia para o país. A gente está vendo o vexame que a gente está passando, inclusive em fóruns internacionais, com o presidente negando-se a receber o Zelensky. A gente diziam muito, Bolsonaro é risco para a democracia. Eu vejo, infelizmente, o atual governo, em algumas pautas, tomando atitudes muito perigosas. Por exemplo, a questão da regulação das redes. Regular redes sociais, isso é algo possível. Eu não concordo com ameaça. Eu não concordo com violência, incitação à violência. O senhor é um homem da lei, né? Eu fico pensando como o senhor falou, faria quantas vezes fossem necessárias. Mas metade da turma do Bolsonaro está em cana, por conta da fraude na vacina. Não, metade aí é um pouco do Palácio, né? Não sei se metade, tudo bem, mas um grupo próximo, quer dizer, é o Mauro Cid, ajudante de ordem, os seguranças de Bolsonaro, que eram conselheiros. Aí você tem, quem não está em cana está preocupado, porque está ou na mira da investigação ou pensando que pode ter sobre ela nas investigações. Tem o caso das joias sauditas. Eu fico pensando, o senhor, como homem da lei, o que o senhor pensa quando o senhor vê isso? Esses fatos têm que ser apurados. Agora, eu não sou mais juiz desses casos, não dos nem casos. Ser promotor nesses casos. Mas o senhor é dono do apoio do senhor, né? Mas vamos colocar na balança. 6 bilhões de roubos na Petrobras, fraude, possível fraude nas cartões de vacina. Então, há uma diferença. E, na verdade, quando a gente fala em apoio ao Bolsonaro, nós estamos falando no segundo turno das eleições. Lembrar que, ainda que fosse a acusação dele, os 6 bilhões não foi o Lula que roubou, né? Foram outras pessoas. Ele condenou o Lula pelo sítio Atibaia e Triplex. Você tá mentindo ao vivo. E é 2 pesos, 2 medidas, ainda que fosse da narrativa dele. Tô fazendo questão de mostrar pra você. Ainda que fosse do jeito que ele tá falando. Ou seja, o Bolsonaro, quando tem corrupção, não é corrupção do Bolsonaro. Quando tem corrupção no governo Lula, aí é o Lula. O Lula roubou 6 milhões. Né? Tantos outros esquemas de corrupção no governo Bolsonaro e o Bolsonaro não é responsável.